Você pode chegar para o teu irmão do lado e dizer o seguinte: meu irmão, você tem o dever de orar. Fala para ele, você tem intimidade com ele. Diz também o seguinte: você tem o dever de orar e não pode desistir. Você não pode desistir. Vamos continuar. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Iníquo é, no caso, uma pessoa injusta, um juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está perguntando. E Jesus também termina a parábola com uma outra pergunta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui. Meus irmãos, essa parábola, ela tem dois personagens básicos. Tem um juiz e tem uma viúva. Mas Jesus ele usa esses personagens com algo alegórico. A gente não deve focar a nossa visão, o nosso entendimento na vida dessas pessoas. O que Jesus ele quer dizer a respeito dessa parábola, o que ele quer ensinar à igreja, é como a gente falou no início. É o dever que nós temos de persistir e perseverar em oração. Persistir e perseverar em oração. É o que a parábola nos ensina. E algo aqui interessante, ele termina dizendo que porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Jesus, ele jamais, entenda uma coisa, tudo que Jesus fala, cada vírgula, cada pontuação, cada acento tem um porquê. E dentro desse contexto, se Jesus está fazendo essa pergunta, haverá fé na terra quando eu voltar? É porque ele está relacionando a fé das pessoas diretamente à sua vida de oração. Se você tem fé, você ora. E é muito interessante essa pergunta de Jesus, porque ela cabe muito bem nos dias de hoje. Nós vivemos tempos, irmãos, onde a tecnologia, a informática, a priori, ela veio para ajudar a humanidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas das vezes a informática, ela é uma arma utilizada pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás, para nos iludir, para nos enganar e para nos tirar do alvo, do foco, que é Jesus Cristo. A informática, num todo, é uma bênção. Você sabendo usar a internet, você sabendo usar os aplicativos, nós temos aí várias redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, tantas coisas que a gente não precisa nem mais gastar, né, com telefone em casa, não precisa nem mais gastar com conta. Você quer falar com uma pessoa, você passa uma mensagem de texto, passa um texto no Facebook. Eu mesmo, com o pessoal do Louvor, a gente não se comunica por telefone. Tudo que eu quero falar com eles, eu falo através do Facebook. A gente tem lá um campo, um grupo criado justamente para essa finalidade. Então, é uma mão na roda quando você sabe utilizar essas coisas. O problema é quando essas coisas dominam a tua vida. Isso é que não pode acontecer. E eu estou falando isso não é só olhando para vocês, não. Eu estou falando por mim também. Porque
aquilo te toma um tempo tão grande da tua vida. Às vezes você vai sentar, não sei se acontece isso com vocês, você vai sentar no computador, então vai dar uma olhada no celular, vou ver quem que mandou uma mensagem, se tem alguma coisa nova, é rapidinho. Só que esse rapidinho é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando você vê, você tinha um compromisso, você tinha que fazer alguma coisa e acabou teu tempo. O teu tempo que você poderia utilizar em coisas mais importantes, em coisas mais produtivas, você perdeu todo ali de frente para o computador, você deixou a tua vida passar. E esses tempos que nós vivemos são complicadíssimos. Você vai falar um negócio desse para um jovem, para ver se ele entende. Não entende. Não entende. Talvez uma pessoa mais velha, que nunca conviveu com isso, seja mais fácil. Mas um jovem é complicado. E eu tenho percebido que esses aplicativos, essa interação virtual, que a internet produz nas nossas vidas, isso tem tirado um tempo precioso, um tempo de estarmos na presença de Deus. Irmãos, quando eu li esse texto, uma coisa falou muito forte no meu coração e eu vou aqui compartilhar com vocês. Se muitas coisas não acontecem hoje na igreja, no nosso meio, vocês podem ter certeza, plena convicção, é porque não estamos orando. Não estamos orando. Quer ver uma coisa? Quantos aqui, olha, eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu também sou um a levantar a mão. Quantos aqui já se propuseram a orar por alguma situação, alguma pessoa, colocou um propósito diante de Deus, você foi até bem durante um tempo, mas de repente esfriou. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Você começa bem, vai orando. Aí, no decorrer do caminho, se você não vê o fruto da oração, você desanima. Ou se você já vê alguma coisinha ali surgindo, alguma evidência, de repente, a oração, meus irmãos, é como se fosse uma semente lançada na terra. Imagine uma semente que você lança na terra. Você ora, você lança uma semente no coração de Deus. Só que essa semente, ela leva um tempo para poder germinar. Essa semente, ela leva um tempo para poder dar o seu fruto. Enquanto isso, o que você faz? O que um lavrador faz com a semente? Regularmente ele vai lá e cuida da terra, aduba a terra, molha a planta, mas a molhar a planta no bom sentido. Tentou molhar a planta, até ver aquela sementinha que não era nada, nascer, desenvolver, crescer e gerar o fruto. Só que muitas das vezes a gente, quando ela começa a dar uma folhinhazinha, a gente já se satisfaz e para de orar. Jesus está aqui justamente nos incentivando a perseverar em oração. Independente das circunstâncias. Independente do que venha acontecer, porque uma coisa a gente tem que ter a compreensão, meus irmãos. Deus é soberano nas suas escolhas. Ele é soberano em tudo que Ele faz. A oração move o coração de Deus. Muitas pessoas falam isso não está na Bíblia. A gente fala que a oração move o coração de Deus pelo fato de algumas pessoas na Bíblia orarem e conseguirem o fruto daquela oração. Mas a vontade de Deus, ela é soberana. E como é que fica uma situação dessa diante a isso? Eu já orei por pessoas que estavam enfermas e elas continuaram enfermas ou até morreram. Alguém já orou por alguma pessoa que morreu? Alguém já orou por uma pessoa que de repente não se converteu ao Evangelho e chegou ao final dos seus dias, faleceu? Só que Jesus, ele não fala para questionarmos essas coisas. Ele pede para que a gente ore. Ore sem cessar.
E por que isso? Mesmo sabendo que algumas das nossas orações não vão ser respondidas, por que Jesus requer essa atitude nossa? Primeira coisa, oração, se você quiser tomar nota, para você não esquecer, a oração faz parte da sua prática de fé. A fé é um dom. Quando você foi salvo por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, foi gerado fé no seu coração. Uma semente também. Deus plantou uma semente de fé no seu coração. Só que, como a gente acabou de dizer aqui, essa semente ela precisa ser tratada. Ela precisa ser cuidada. Ela não pode permanecer da mesma forma que ela entrou no teu coração. De repente você tem fé para ser salvo. Você crê na sua salvação. Mas você crê que Jesus de repente pode te curar de uma enfermidade? Você de repente crê que Jesus, ele pode prosperar a tua vida de uma forma abundante? Você crê que Jesus pode te dar livramentos? Você crê que Jesus pode te levar em lugares que você jamais sonhou? A fé ela precisa se desenvolver em nós. E a oração faz parte dessa prática. Eu costumo dizer que a oração ela não produz fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a oração ela solidifica a fé dentro de nós. Quando a gente leva uma vida de oração, aquela fé ela é fomentada dentro de nós. Ela é consolidada. Nós nos sentimos fortalecidos porque nós estamos na presença de nada mais, nada menos que o Todo-Poderoso. A gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa ler a palavra, mas a gente precisa praticar a fé. Jesus ele disse, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, e está muito fraco, gente. Buscai e batei. Por quê? Se pedires, né, será dado. Se buscares, será achado. E se bater, vos abrirá. Olha só. Há uma persistência. A fé incide nisso, em perseverar. E a fé também incide em perseverar em oração. Ah, qual vai ser o resultado disso? Eu creio que o resultado vai chegar. Eu creio que aquela situação vai se resolver. Eu creio que aquela pessoa vai se converter ao Senhor Jesus. Eu creio que essa minha doença vai ser curada, vai ser tratada. Independente das circunstâncias. Só que a gente precisa saber de duas coisas. Existem duas coisas que a gente precisa ter na nossa mente. Tempo e os meios necessários para isso. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. E os meios, quem utiliza os meios necessários para que aquilo se concretize na tua vida, é Ele também. Uma vez eu estava, isso foi recentemente. Eu estava orando para o Senhor por uma certa situação. E eu falei para Ele em oração, Senhor, eu já tenho 40 anos de idade. Eu já estou na metade do caminho. Tantas coisas que eu já podia ter feito, eu ainda não fiz. Eu olho para pessoas que têm a mesma idade do que eu, e às vezes até mais novas, e já conseguiram coisas feitas assim, muito maiores do que eu. Senhor, responde a minha oração. Responde a minha oração. Aí eu pergunto para você, depois que eu terminei aquela oração, eu fiquei pensando, tu é um bobão mesmo, né, cara? Vocês já tiveram essa sensação, depois que você terminou de orar e pedir alguma coisa a Deus, e ficar com aquele negócio remoendo? Pô, que forma de pedir? Porque Deus ele é dono do tempo. Deus ele é dono do tempo. Você olha para Moisés. Moisés começou o ministério dele com quantos anos? Com 80 anos. 80 anos.
Quer dizer, eu usando de um artifício humano para tentar convencer a Deus que Ele tem que fazer a minha vontade. Mas aí o Espírito Santo chega e fala para mim e diz o seguinte: ô bobão, Deus é dono do tempo. Ele vai cumprir. Ele não te prometeu, mas é no tempo dele. Às vezes a gente ora para Deus fazendo o seguinte: Senhor, move o coração de fulano. Toma fulano nas suas mãos, Senhor. Usa ele em meu favor. Senhor, eu estou com aquele dinheiro para sair, eu preciso pagar aquela conta, aquela dívida. Eu tenho esse dinheiro na justiça, Senhor. Libera esse dinheiro da justiça. E quem falou para você que com esse dinheiro que Deus vai te solucionar o problema? Você pode dizer com convicção de que Ele vai te liberar esse dinheiro, vai botar na tua mão para você pagar a tua dívida? Ele é dono do ouro e da prata. Ele move quem Ele quer. Ele faz o que Ele quiser. E parecendo que a gente está induzindo a Deus a fazer as coisas da forma que a gente quer que sejam feitas. Quando, na verdade, a nossa oração teria que ser feita da seguinte forma: Senhor, eu creio que tudo pode. Eu creio que o Senhor pode fazer isso pela minha vida. E muito mais. Porque a tua palavra, aí vem a diferença. A tua palavra. Aí você pegou pesado com Deus. O crente que conhece a palavra de Deus e usa a palavra dele, isso conta para Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Senhor, eu creio, porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para a minha vida. Você personaliza aquilo. Não é na vida da igreja, na minha vida. Senhor, a tua palavra diz que por suas pisaduras eu fui curado. Eu, Claudinho, fui curado. Eu entrego essa situação em tuas mãos e descanso no Senhor. Agora, se você vem, Senhor, eu estou pedindo isso para ti porque fulano da minha igreja conseguiu, eu também quero. Senhor, eu já estou há tanto tempo com essa questão na justiça, o meu irmão também estava com a mesma situação e ele recebeu o dinheiro antes. Por que eu não recebi? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? A gente às vezes fica tentando manipular a Deus a nosso favor. Aí entra uma outra questão que a oração também ela acaba gerando em nós. A oração ela tem o poder de moldar as nossas vidas. Ela nos molda. A gente cantou aqui esse louvor do Espírito Santo. Espírito Santo, ora por mim. Existe um texto, abre aqui comigo, Romanos 8. Vamos dar uma lida aqui nesse texto. Romanos 8. Capítulo 26. O que nós acabamos de cantar, eu vou ler aqui para vocês. E que isso fique gravado no coração de vocês em nome de Jesus. Que toda barreira caia. Que todas as escamas caiam dos olhos. Que o véu seja retirado do coração de vocês para vocês obterem o verdadeiro entendimento dessa palavra. Escutem só. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações. Quem é que sonda os corações? Deus. Sabe qual é a mente. Em algumas versões está escrito, sabe qual é a intenção. Sabe qual é a mente do Espírito. Espírito Santo, porque o é maiúsculo. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Deixa eu tentar traduzir isso aqui para vocês. Vocês já viram aquelas reuniões na ONU, essas reuniões
estrangeiras que são... Há vários representantes de vários países reunidos, e tem um palestrante que fica falando no idioma natural dele, e aquelas pessoas com um fonezinho no ouvido ouvem aquilo que o cara está falando, mas na língua deles. Existe um tradutor escondido, fica uns cubículozinhos, né, que entende a língua do palestrante e traduz aquilo para a pessoa que está ouvindo. Eu estou falando isso para vocês entenderem bem o que acontece aqui. Quando nós oramos a Deus, o Espírito Santo faz uma filtragem daquilo que nós falamos. Ele traduz aquilo a Deus através de gemidos inexprimíveis. Você não ouve. Quem está ao teu lado não ouve. Mas Deus ouve. Deus ouve. É como se você estivesse usando esse caso aqui, falando, olha, eu estou falando alguma coisa até boa. O que eu estou pedindo é válido. Mas a intenção do meu coração não é boa. É uma intenção má. Sabe o que vai acontecer? Aquela oração muitas vezes vai cair no esquecimento. Quantos aqui já oraram por alguma coisa e de repente viu que aquilo ali não era de Deus? Quem tem vida de oração sabe o que eu estou dizendo. Quem tem vida de oração sabe o que eu estou dizendo. De orar para Deus a respeito de uma determinada situação, Senhor, eu queria que isso acontecesse. E de repente aquilo cai no esquecimento. O Espírito Santo traduziu mais ou menos da seguinte forma para Deus: Senhor, não ouve essa mula não. Ele não sabe o que está pedindo. É por aí. Não ouve essa mula não, Senhor. Ele não sabe o que está pedindo. Olha, até o que ele está pedindo é bom. Mas se ele receber isso, ele vai se desviar do Senhor. Ele vai se perder. Senhor, olha, ele está aqui questionando a respeito de tempo, da idade. Olha, eu vou falar para ele, eu vou dizer para ele que o tempo é do Senhor, tá? A oração é válida pelo que ele está pedindo e vai se cumprir. Mas o que eu vou dizer para ele é para ele esperar um pouquinho mais. Que o Senhor é o Senhor do tempo. E que o Senhor faz as coisas da maneira que o Senhor quer. Então aquilo vai te moldando. Vai te moldando. Já houve situações de eu pedir a Deus a respeito dos meus filhos, a respeito de uma situação, e de repente, do nada, com um passe de mágica, aquilo aconteceu. De repente. Coisas que eu estava orando durante, às vezes, anos e anos e anos e anos e anos e anos, e como num passe de mágica, aconteceu. O de repente de Deus. Porque é o tempo de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Enquanto nós levamos aquela vida de oração, Ele nos acalenta toda a ansiedade. Ele nos tira toda a impaciência. Ele nos molda. Ele nos faz ver que Ele não age como o mundo age. A palavra de Deus diz, isso é maravilhoso, gente, que os pensamentos dele não são como os nossos pensamentos. Que os caminhos dele não são como os nossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus caminhos, e os pensamentos dele são mais altos que os meus pensamentos. Ele tem os meios dele. Ele tem as formas de agir. Você tem que continuar orando e crendo, intercedendo, clamando, crendo que aquilo vai acontecer. Essa é a nossa parte. E fazendo aquilo que nós devemos fazer. Porque às vezes tem situações que ele vai falar, olha, faça isso. Fale aquilo. Vá até aquela pessoa. Agora, tem outras situações que não tem nem necessidade de orar. Você brigou com uma pessoa. Você sabe que ofendeu aquela pessoa. Você vai pedir oração? Você vai orar para saber se precisa pedir perdão ou não para ela? Está aqui. Está aqui. Tem coisas que não é para orar. Tem coisas que são para ser feitas com atitude.
Eu separei aqui 2 casos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo, que eu queria compartilhar com vocês, só para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer aqui para vocês hoje. De uma maneira, eu quero contextualizar tudo isso que eu tenho dito através da palavra, através da história, de 2 histórias. Abre aí comigo, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, olha só. De repente, pode ser que isso não tenha ficado claro, e a palavra vai esclarecer. Olha só que lindo isso. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Vocês sabem que o povo de Israel viveu durante muitos anos cativo no Egito. Eles viveram um período de escravidão. Quantos sabem aqui quanto tempo foi? 400 anos, cerca de 400 anos. No início, quando a família de Jacó foi ter um encontro com José no Egito, estava tudo às mil maravilhas, tudo certo. O faraó, que era vivo, gostava dos hebreus. Mas o tempo foi passando, aquele faraó, que era amigo dos hebreus, morreu e se levantou um outro que começou a pegar realmente pesado com o povo de Israel. Eles tinham medo que aquele povo crescesse de uma tal maneira, no caso, se multiplicasse e acabassem tomando as suas terras, tomando o seu poder. Então eles se escravizaram aquele povo, eles subjugaram aquele povo para que eles fizessem os trabalhos mais pesados para o povo egípcio. O povo egípcio é considerado um povo de intelectualizado. Dizem que a matemática surgiu no Egito, certos conceitos de engenharia. Então, enquanto eles tinham um tempo lá de estudar, de fazer os seus estudos, era o povo de Israel que fazia o pesado. E olha só o que diz aqui no versículo 23. Deus falando. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Som. Então, preste atenção. Deus ouviu o gemido daquele povo. O povo já não tinha mais palavras para interceder e clamar a Deus a respeito daquilo que eles estavam sofrendo. Eles estavam vivendo num momento de opressão muito grande. E isso perdurou durante 400 anos. 400 anos. Até que um ponto, Deus olha para aquele povo e diz o seguinte: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aquele povo gemeu e clamou ao Senhor por muitos e muitos anos. Até que Deus, ao tempo dele, olhou para aquele povo por causa da aliança que ele tinha com os seus pais e livrou aquele povo. Livrou aquele povo. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: Deus, ele leva em consideração a aliança que ele tem com você. Da mesma maneira que ele levou em consideração a aliança feita com Abraão, com o pai daquele povo, ele leva em consideração a aliança feita com você. Só que a aliança que ele fez com você ainda foi muito maior do que ele fez com Abraão, com Isaque e Jacó. Quem foi o mediador da nossa aliança? Jesus Cristo. Então, quando você intercede, quando você ora, quando você clama, quando você pede, ele não vê você pedindo.
ele vê Jesus pedindo através da tua vida. É o sangue de Jesus que clama sobre a tua vida. Isso é tão sério, meus irmãos. Eu não sei se vocês entendem a profundidade disso. Eu dou aula de alianças na escola bíblica e o povo que já passou pela turma, estou vendo ali a Suzaninha, ela sabe o que eu estou tentando dizer aqui. Você, de repente, não tem nem noção da aliança que você tem com o teu cônjuge. De repente, você não leva nem muito a sério a aliança que você tem com o teu sócio. Mas Deus leva a sério a aliança que Ele tem com você. E Ele é fiel para cumprir tudo que essa aliança trata a respeito da tua vida. Por causa de Abraão, daquele homem que saiu da terra dos caldeus e foi para uma terra que ele não conhecia e viveu uma vida de fé, de devoção a Deus, por causa da aliança que Deus tinha com aquele homem, ele se compadeceu do seu povo. Porque o povo de Abraão era povo de Deus. Até aquele momento, os hebreus, os judeus, eram povo de Deus. E ele ouviu o clamor daquele povo, ouviu os gemidos, talvez gemidos inexprimíveis, que eles também não entendiam. Mas em um dado momento da vida deles, Deus olhou para eles e falou: chegou a hora de vocês, chegou o momento de libertá-los. Talvez você esteja passando por um momento de opressão muito grande. Eu não sei o que você tem clamado a Deus, tem pedido a Ele. Eu não sei qual é o teor da tua oração. Mas o que eu quero deixar aqui registrado e que fique no coração de você: você tem uma aliança com Deus através de Cristo. E isso tem um peso de glória muito, muito, muito grande. Muito grande. Muito grande. Creia que aquilo que você tem pedido vai se cumprir. Creia que aquilo que você tem orado a Deus e pedido e intercedido vai se cumprir. Não desista de orar. Eu vim essa noite, meus irmãos, dizer isso para vocês. Não desista de orar. Não olhe para o que as pessoas dizem. Não olhe para as circunstâncias. Apenas ore. Continue orando. Continue regando aquela planta. Se ela de repente ainda não brotou, no tempo certo ela vai brotar. Se de repente ela brotou, mas está demorando a crescer, a frutificar, no tempo certo ela vai crescer e ela também vai dar o seu fruto. Mas a oração vai fazer toda a diferença. Para você, não para Deus, para a tua vida. Porque enquanto você ora, você mantém a fé acesa dentro do teu coração. A fé continua ali, crescendo e se solidificando na tua vida. Olha só o que Deus fala para Moisés, no chamamento de Moisés. Dá aqui mais uma virada na sua página, capítulo 3, versículo 7. Olha que lindo que Deus fala para Moisés. Vocês sabem como é que foi o chamado de Moisés. Deus aparece a ele através de uma sarça ardente, fala para eles: Moisés, tira as suas sandálias porque aqui é terra santa e eu vim falar com você, eu vim te chamar para um propósito. Olha só, versículo 7. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Ele ouve o seu clamor. Foram 400 anos para Deus responder o clamor daquele povo. Quantos anos você tem orado a respeito desse propósito? Tenho certeza que foi menos de 400. Gerações e gerações se passaram. Gerações morreram e não viram o propósito de se cumprir. Mas se cumpriu. Se cumpriu. Versículo 8. Aliás, continuando no versículo 7. Disse Deus ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Ufa!
Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Deus vê a tua opressão. Deus, não pense que Deus está alheio ao teu sofrimento. Ele sofre junto com você. Ele sofre junto com você. E é por isso que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Quando você já não tem mais força para orar, quando você não tem mais palavras para dizer, o Espírito Santo toma a frente da tua vida e intercede por você. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E a história toda, vocês sabem o que aconteceu. Moisés voltou, saiu daquela terra, da terra do seu sogro, foi até o Egito e livrou o povo de Israel. Grande multidão atravessou o Mar Vermelho. Passaram 40 anos no deserto, até tomarem posse da terra prometida. A terra que emana leite e mel. Agora abre aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês no Novo Testamento. Atos capítulo 12. Aleluia. Eu espero que essa palavra esteja gerando fé no teu coração. Eu espero que realmente você saia desse lugar com teu coração queimando para orar a Deus. Para de repente deixar um pouco o Facebook de lado, para de repente deixar um pouco os afazeres, parar um pouco de ser Marta e ser Maria. Quem entende o que eu estou querendo dizer aqui? Porque a agitação do dia também nos tira esse precioso tempo de oração. Por conta dos afazeres do dia, a gente não tem tempo para nos sentarmos aos pés de Jesus, como Maria fez. E o que Jesus falou a respeito de Maria? Marta, não briga com a tua irmã, Marta. Ela escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? Está na presença de Jesus. Então, Atos 12, abre aí, Atos 12. O contexto da história diz o seguinte: Pedro tinha sido preso por Herodes. A igreja estava sendo gravemente perseguida. O negócio apertou para o lado deles. Lucas, irmão de Tiago, Tiago, irmão de João, morreu ao fio de espada. E Pedro foi preso no cárcere. Olha só o que aconteceu. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas, o que diz o resto? Havia oração. Eu quero que vocês repitam isso. Havia o quê? Oração o quê? Incessante. Sem parar. Sem parar. No break. Sem parar. Sem descanso. Oração incessante. A Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Presta atenção. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Eu vou dizer algo aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração para dizer a vocês essa noite. Há pessoas aqui que têm orado por pessoas, familiares, por irmãos em Cristo, que estão adormecidos na fé. Pessoas que estão desviados da fé. Há pessoas que têm orado por outras pessoas, por outra, de repente, familiares, filhos, irmãos, eu não sei dizer,
mas que estão num profundo cárcere, preso. Eu não sei se é um vício, eu não sei se é libertação das trevas, se é uma salvação. E você tem se desanimado em orar por essa vida. Ou até mesmo você desistiu de orar por essa vida. Eu vim aqui para falar o seguinte: não pare de orar. Porque como aconteceu com Pedro, que se despertou e foi liberto, assim vai acontecer na vida dessa pessoa também. Eu não sei quem é que está passando por isso. Está orando por essa pessoa e não tem visto o resultado disso. Não desista de orar. Se é um filho, mãe, pai, ore por ele. Se é um pai, se é um irmão, ore por ele. Se é um irmão em Cristo, ore por ele. Seja como aquela viúva que insistiu com um juiz iníquo. Se aquele juiz iníquo, injusto, concedeu o que ela queria, quanto mais o nosso Senhor, que é o Deus da justiça, Ele não há de conceder isso que você pede. Se você pedir um peixe, Ele vai te dar uma cobra. Quanto mais o Senhor. Continue orando. Persevere em oração. Eu tenho um filho também que está desviado. Na verdade, ele nunca entregou a vida dele a Jesus. Mas essa palavra me confortou. Continua orando, Cláudio. Continua regando. E vai ter um momento que essa planta vai frutificar. Nesse tempo você ainda vai ver o resultado dessa tua oração. De repente é um marido que nunca entregou a sua vida a Cristo. De repente é um filho dependente em drogas. Não sei. Um familiar. Mas não desiste de orar. A oração é alimento. Tem um louvor que fala, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta o que Deus está fazendo. Valeu a pena. Teu ministro aqui também tem um problema muito sério. Esquece letra de música fácil. Mas deu para entender, amém? Não desista. Não desista. Olha só, Pedro foi liberto. Ele saiu daqueles cárceres. Ele até então pensou que fosse uma visão aquilo. Ele achou que era um sonho. E de repente caiu a ficha. Olha só, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ele chegou na casa de Maria, mãe de Marcos, que por acaso é o evangelista Marcos, e viu ali a turma de joelho, orando, clamando pela vida dele. Pela vida dele. Orar, irmãos, acima de qualquer coisa que eu tenho falado aqui, nos aproxima de Deus. Você quer ter intimidade com o Senhor? Então ore mais. Você quer ter revelações de Deus? Você quer abrir a Bíblia, esse livro, e quer que essas letras saltem aos teus olhos e pulem ao teu coração e se grude no teu espírito? Fica ali grudado
aderido ao teu espírito. Então ore. Ore. Anele em estar na presença de Deus. A oração que eu vou fazer hoje por vocês e por mim também. Porque isso não é fruto da carne. A carne, ela nunca vai querer orar. Ela nunca vai querer jejuar. Ela nunca vai querer fazer nada de espiritual. Mas isso tem que ser um produto do Espírito Santo na tua vida, no teu espírito. Você entende isso que eu estou querendo dizer? Quanto mais você alimenta o homem espiritual, o homem interior, mais necessidade de orar, mais necessidade de ler a palavra, mais necessidade de estar na presença de Deus, esse homem vai querer ter. Até chegar a um ponto que as coisas do mundo não vão mais atrair a tua vida. Não é que você vai se tornar um alienado. Não é que você vai deixar de fazer as coisas que você habitualmente faz. Mas essas coisas não vão ter peso perto daquilo que representa a presença de Deus na tua vida. Gente, é tão fácil. Aliás, não é fácil. Minto, estou mentindo aqui. Perdão, senhor. Não é fácil. Você abrir mão 30 minutos do seu dia para orar, para ler a palavra. Às vezes, aquele tempo que você gasta no computador, de repente aquele tempo que você está gastando com coisas que não são produtivas na tua vida e não vão te trazer nenhum benefício. Botar o teu joelho no chão. De repente você vai dizer, Cláudio, está tudo certo na minha vida. Eu custo acreditar nisso. Mas se existe alguém, aliás, sempre existe alguém para você interceder. Eu hoje de tarde estive no hospital vendo uma irmã nossa, Patrícia. O irmão Fernando orou por ela agora há pouco. Essa mulher é uma guerreira, irmãos. Ela já teve câncer no estômago. Já teve problema nas veias da perna. Ela foi internada há pouco tempo para extrair uma vesícula. E descobriu que está com um tumor no intestino. Aí você olha para uma irmã dessa, ela ainda dá um sorriso para você, fala com você normalmente. Não estou dizendo que ela está alegre, que ela está feliz com a situação dela, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente se encrespa por tão pouco nas nossas vidas. Às vezes a gente murmura por tão pouco. E ela está ali já há 20 dias, não sei quanto tempo já no hospital, aguardando fazer uma tomografia para saber se o tumor é benigno ou maligno. Longe da casa dela, longe da igreja que ela ama. Ela ainda falou para mim, a gente fez uma oração por ela, eu e a Vanessa, e ela olhou para mim, Cláudio, pode deixar que eu vou voltar. Muito antes que você espera, eu vou estar lá de volta com vocês. Orem por essa irmã. Orem por pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração. Ele vai lembrar você pessoas, situações. Não rejeite isso. Não fique pensando, a minha oração não tem efeito. Aí eu vou te contradizer com a palavra, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. E mesmo quando você não tenha palavras, porque eu falei, foi daí que surgiu essa mensagem. Foi daqui que surgiu essa mensagem. Eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu não tenho palavras mais para pedir por essa irmã. Eu não sei mais como pedir. Eu não sei mais como orar. Eu não sei mais como interceder. E ele falou através da palavra, Cláudio, mesmo quando você não tem palavra nenhuma, o meu espírito geme por você. Com gemidos inexprimíveis. Você não vai entender. Mas eu entendo. E é isso que importa. Eu faço um apelo à igreja. Você que está me ouvindo na internet, se porventura você estiver me ouvindo, deixe esse computador. Deixe um tempo esse computador. Para de ficar olhando para esses sites pornográficos que você olha.
Se liberta em nome de Jesus. E coloca o teu joelho no chão, meu irmão, minha irmã. E clama ao Senhor. Clamai ao Senhor. E Ele ouvirá o teu clamor. Independente das circunstâncias. E Cláudio, e mesmo se orar e não deu certo? E mesmo se orar aquela pessoa morrer? E mesmo se orar aquela pessoa se enveredar por um caminho ruim? Quando você estiver diante da presença de Deus, naquele dia, Ele vai dizer para você: meu filho, servo bom, justo e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito agora eu vou te colocar. Você fez a tua parte. Eu fiz a minha parte. Você vai fazer a sua parte. E o principal, a tua fé não vai esmorecer. Uma coisa é certa: a intimidade que você vai extrair de tudo isso, as experiências que você vai ter a respeito disso tudo, vai te tornar um crente melhor. Vai fazer você crescer em fé. Quantos aqui querem crescer? Quantos aqui estão dispostos a pagar esse preço, a carregar esse preço de oração? Meu irmão, eu vou te pedir então que levante agora e eu vou fazer essa oração por você. Eu preciso dela também. Eu preciso disso também. A oração que eu faço não é só por você, é pela minha vida também. Eu falei com a minha esposa: Vanessa, eu preciso orar mais. Ela riu. Filho, mais do que você ora, você leva uma vida devocional. Mas não é o bastante. Eu sinto que não é o bastante. Se você quer fazer essa oração junto comigo, coloca a mão no teu coração, como eu vou fazer aqui agora, e receba essa oração com fé. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, crendo que o Senhor é responsável tanto pelo querer quanto pelo efetuar. É o teu Espírito que produz isso nas nossas vidas. É o teu Espírito. Se oramos, se te louvamos, se te bendizemos, se fazemos coisas tidas espirituais na tua presença, isso não é fruto da carne, não é fruto do conhecimento humano, da sabedoria humana. Tudo isso é lixo para o Senhor. É o teu Espírito que nos leva a essa vida devocional. É o teu Espírito Santo que nos leva a essa vida de santidade. É o teu Espírito Santo que nos leva a essa vida de oração. A única coisa que o Senhor pede da nossa parte foi que Jesus aqui colocou diante de nós. Que a gente ore. É o nosso dever orar sem cessar. É tão preocupante que ele, ao final dessa parábola, ele mostra o seguinte, ele coloca uma dúvida, bota um ponto de interrogação na nossa mente. Será que quando eu voltar à terra para buscar a minha igreja, eu vou encontrar fé aqui? Pai, eu espero em Ti que isso seja positivo nas nossas vidas. Eu espero, Pai, que cada irmão que está aqui nessa noite, que cada irmão que está assistindo pela internet nesse momento, o Senhor possa encontrar um coração fervoroso, um coração cheio de fé e cheio de desejo de estar na Tua vontade. De dizer como o salmista disse, que tem sede do Senhor. Que a sua alma desfalece pelos átrios do Senhor. Desfalece pela presença, de estar na presença do Senhor. Para tanto, Senhor, eu peço que o Espírito Santo produza isso no coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo nos lembre pessoas, que o Espírito Santo nos lembre situações. E mesmo que não tenhamos palavras para orar, nós possamos usar da nossa sinceridade e falar para o Senhor: Senhor, eu não sei como orar a respeito dessa situação. E deixar o Teu Espírito agir sobre a nossa vida. Para que Ele interceda com gemidos
inexprimíveis. Senhor, produz isso em nós. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso maior amigo. Quantas e quantas vezes a gente faz coisas sem a Tua orientação? Quantas e quantas vezes nós passamos por cima por querer fazer coisas, por querer almejar coisas, a gente passa por cima da Tua vontade. Espírito Santo, faz esse homem interior explodir dentro de nós, para que não tenhamos mais forças na carne para querer fazer as coisas da nossa maneira, mas realmente deixar o Teu agir em nós, permitir o Teu fluir através das nossas vidas, deixar aquelas coisas que são improdutivas, imorais, coisas que estamos perdendo tempo para Te buscar, Senhor. Em nome de Jesus, traz esse avivamento ao coração da Tua igreja. Faz com que possamos realmente carregar esse fardo de oração, meu Deus, e interceder por várias situações. Não somente as nossas causas, mas também interceder por aqueles que necessitam, por aqueles que precisam. Pai, não nos deixe, Senhor, o diabo, o inimigo das nossas almas, roubar essa palavra no coração. Eu repreendo aqui a ação do mal sobre cada uma dessas vidas. E declaro que essa semente caiu em terra produtiva, que vai dar ao seu tempo frutos, e esse fruto vai permanecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que todo o mal seja repreendido, que aquelas pessoas que sentem dificuldade, que elas possam se deixar ser levadas pelo Espírito Santo a uma vida de oração e a uma vida de devoção. Senhor, é o que eu Te peço, é o que eu profetizo e é o que eu declaro aqui na unção do Teu Espírito, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, vão em paz e até domingo, em nome de Jesus.